Olá pessoal, eu sou a Simone, eu sou do canal Além das Pirâmides, tanto no Instagram como no YouTube. Estou aqui a convite do blog Viaje Comigo e vou responder algumas questões que ele me fez para tirar as vossas dúvidas. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a mulher. Já que estamos no mês da mulher, vamos falar sobre a mulher no Egito. A mulher no Egito, ela já tem alguma autonomia que não tinha há muitos anos atrás. Já existem, para vocês saberem, 80 e tantas mulheres no parlamento egípcio. Então a mulher aqui não tem proibição, uma egípcia mesmo, não tem proibição de dirigir, de vestir o que ela quer. Ela é livre para isso. Claro que tem o peso da religião se ela segue o islamismo, mas existe já uma variedade muito grande de muçulmanas com conceitos diferentes. Então há aquelas que se vestem muito a rigor e há aquelas que já se vestem mais à vontade, já tem a sua ideia, a sua ideologia, digamos assim. Quanto ao tratamento do homem, né, existe realmente um patriarcalismo imenso. Eles são muito patriarcais, eles são muito de cuidar também da mulher e acham que não é que ela é vista pelo Ocidente como se fosse um objeto. Não é bem assim, porque tem mulheres que elas botam a boca no trombone, elas também podem reclamar, elas fazem muitas coisas que as pessoas às vezes não têm ideia, pensam que por elas estarem no país islâmico que isso não acontece, mas não é verdade, não é bem assim. Quanto aos maridos, existem aqueles que são mais rigorosos e realmente eles chegam a certos extremos de não a deixar sair de casa ou ter que obedecer e submeter-se mais às ordens dele. Mas isso hoje em dia já não se nota tanto nos jovens. Os jovens já têm um tipo de relacionamento que às vezes já começa até pela internet, mas eles já conseguem ter mais liberdade, não é verdade? Quanto a isso. Eu, por exemplo, eu trabalho, eu dirijo, eu faço mais ou menos uma vida normal como eu tinha no Brasil. Claro que dentro dos padrões da cultura local. Claro que existem egípcias que têm uma vantagem e outras que não. Por exemplo, algumas culturas, principalmente a dos povoados e a dos desertos, de pessoas que tem uma relação ainda com o deserto, né? Os povos das tribos, os nômades, os beduínos e alguns povos berberes que vivem também no norte, eles são, de uma outra forma, mais rigorosos com as mulheres. Eles não é que cheguem a bater. Muitas pessoas me perguntam, mas os homens aí batem nas mulheres? Eu disse, olha, eu nunca vi bater. É normal aqui, tanto nas mulheres como nas crianças, que eles consideram isso como uma chamada de atenção, um tabefe, uma chapada na cara. Isso para eles é normal, até porque é como se fosse uma correção. A mulher não pode falar mais alto do que o homem, a mulher não deve gritar com ele em público especialmente, e existe isso. Não passa disso. Ela também às vezes não vai avançar nele, não vai fazer uma barracada. Aquilo ali chegou, ela discutiu com ele, ele deu uma bofetada, parou. Foi os casos extremos em que eu vi. Os casos horríveis que eu realmente vi de espancamento foram com estrangeiras, tá? Brasileiras especialmente, com olhos negros, com hematomas pelo corpo, e polícia tendo que intervir, e a embaixada também. Mas é aquilo que eu digo para vocês. As egípcias, elas estão acostumadas a esse tipo de cultura. Elas, mesmo sendo modernas e liberais, elas têm um limite. Elas sabem o limite delas, elas têm uma outra visão, que foram criadas nisso. Agora, uma mulher brasileira que está acostumada à liberdade e que realmente nem sequer se converteu, ou convertida ou não convertida, ela vai ter uma hora em que ela vai explodir. Ela está acostumada a ser diferente. Ela está acostumada a dar o grito dela de independência e de voz. E ela não vai se submeter a qualquer coisa. Então, por isso é que existem, às vezes, certos aborrecimentos, certos problemas aqui com pessoas de culturas opostas, quando elas são muito diferentes. No caso de uma brasileira ocidental com um egípcio, não é? Mas isso vai de pessoa para pessoa. Então, existe o machismo? Existe. Existe o machismo. Nunca vi extremos como existe, às vezes, no meu próprio país, no Brasil. Tá? De matar, de degolar, isso. Os crimes de honra existem em algumas localidades mais para o sul,
não é sempre, raro acontece agora nos nossos dias, e aqui tem pena de morte. Então eles têm um pouco de receio quanto a isso, porque se ele matar, pode ir para cadeia ou pode ir para a forca. E os crimes de honra, eles são contra, a lei é contra os crimes de honra, mas as pessoas vão lá e fazem às vezes, né? Não é sempre que isso acontece, uma vez por outra se ouve, mas eu, desde que estou aqui há 3 anos, nunca ouvi. Continuando então a história da mulher, sobre os direitos dela, ela tem direito à escolaridade, ela tem o direito a ter educação, até é fomentado a educação, não é? Porque precisa ter conhecimento, elas precisam ter um diploma para casar, porque assim, a mulher não precisa, às vezes não quer trabalhar, ou o marido também mais tarde não vai querer que ela trabalhe, não é? Não vai deixar. Mas há casos em que elas trabalham, tem enfermeiras, tem farmacêuticas, tem médicas, então existe uma grande área em que elas realmente trabalham. Mas alguns maridos dizem logo de antemão, antes do casamento, você não vai trabalhar. Se isso acontecer, é escolha livre dela, que quer seguir dessa forma, que acha que ele tem razão, que ele vai cobrir todas as necessidades, não precisa ela estar trabalhando para alguém. E então ela quer ficar assim em casa. Mas uma pessoa formada, um engenheiro, um professor, um médico, não vai procurar casar com alguém que não tenha mais ou menos o seu nível educacional. Então o diploma aqui é muito concorrido, sim. Elas querem estudar, tirar algum diploma, pelo menos para dizer, casei porque eu tenho um diploma, eu sou estudada, eu sou letrada, então eu não sou eu consigo ir também arranjar um marido com um patamar mais ou menos, ou maior que o meu, ou igual ao meu. Se ela não tiver grandes estudos, ela não vai passar de um casamento com um trabalhador normal, não é? Então é por aí que as coisas são, que a sociedade vê o estudo das mulheres em muitas partes. Existe já movimento de mulheres, existe muita coisa feita pelas mulheres, liberdade total. Como você vê no Brasil, o que é liberdade total? Também não vou aqui agora esmiuçar esse conceito. Eu só estou apenas dando a informação de como eu vejo e como eu sei como as coisas acontecem aqui. Lei Maria da Penha não existe, porque, como eu disse para vocês, eu já perguntei a muitas pessoas aqui, os maridos aqui batem nas mulheres? Isso é verdade? Elas me dizem que não. Elas me dizem que não. E na família, eu também vejo que isso não acontece. Existem brigas e o que elas mais fazem é correr para casa dos pais ou dos sogros. Ele fez isso, fez aquilo. Então é tudo partilhado, mesmo os problemas são partilhados. Não é? Há quem concorde com isso ou não. Você que escolhe a sua vida antes de a começar, não é verdade? Então a lei da Maria da Penha aqui não existe porque é raro. Como é uma sociedade patriarcal, o governo vai sempre dizer, isso aí é marido e mulher, não metemos a colher, vocês dois que se resolvam, porque temos o divórcio, se vocês não se dão, se divorciem, não há nada que vos prenda. Então eles não vão lá, a polícia, governo, só em caso de crime exagerado. E para terminar um pouquinho, falando também ainda das mulheres, a vestimenta é uma coisa que vocês perguntam muito, não é? E aqui o blog Viaja Comigo, nosso colaborador hoje, colaborando com ele também, o nosso collab juntos, ele me pergunta porque muitas pessoas, tanto no blog dele quanto no meu, eles perguntam sempre qual é a melhor vestimenta, a vestimenta correta. Vamos falar um pouco da vestimenta egípcia. A vestimenta egípcia, se a pessoa é muçulmana, ela vai usar ou o hijab é essa parte que é o véu na cabeça, tá? Existem várias formas de o colocar, você aí até faz uma modinha com a forma de você colocar o seu véu. Existe também o niqab, que é aquele que cobre a cara. Niqab é aquela parte solta que cobre a cara e elas levantam e baixam para mostrar a face se tiver que falar com alguma mulher ou médico ou para comer, não é? Então é assim, essa vestimenta é imposta pelo Alcorão, e o Alcorão fala que Deus disse à mulher para cobrir os seus recatos, especialmente colo, cabelos e corpo. Por quê? Porque é o que pode vir a não cair em tentação, mas chamar a atenção do sexo oposto, e você tem que passar tipo despercebida, não provocando. E a pessoa que também estiver com você, ela tem que se conhecer pelo teu interior, não
ir só pelo seu exterior. Então isso obriga que as pessoas primeiro nos conheçam como somos por dentro e não como somos por fora. Então essa é a máxima resumida da religião. Então, todas as mulheres islâmicas sempre vão trazer o hijab. O hijab você pode usar com saia, com vestidos ou com calças. O niqab, normalmente ele acompanha uma roupa apropriada, que é um vestido comprido, chamado abaya, e às vezes ele tem uma capinha ou um casaco, e normalmente não pode ser usado com calça. O niqab não se usa com calça. É assim, agora quero sair de niqab, vou chegar aqui e botar assim, fica ridículo. Elas vão rir, elas vão comentar, porque não se vê ninguém de niqab com calças, tá? As calças pode se usar, mas dizem que é mais apropriado a saia para a mulher islâmica, desde que a calça pode ser vestida desde que ela não faça você se parecer tanto com um homem. Então, é de evitar roupas que você se pareça com o sexo oposto. Essa também é uma das regrinhas. E então, o niqab, ele não se usa com calça. A partir daí, são variações. Existe outro que deixa o rosto à vista, só que em vez de ser este véu curto até aqui, ele vem até a cintura e ele aí se chama um rimar ou chador. Então, esse tipo, ele é como se fosse uma baia e depois tem uma outra parte comprida que vem até a cintura, que é tipo um véu gigante, que te cobre praticamente toda, né? Só que depois o que acontece é que há mulheres que preferem usar niqab junto com o rimar e junto apenas com a baia, e então elas usam o niqab por cima, tá? Porque aí já é uma vestimenta que não é calça e elas já podem colocar o niqab. O niqab é obrigatório? Não. Deus diz que para deixar à mostra apenas o rosto, as mãos e os pés. Então, não há essa obrigatoriedade de cobrir o rosto. Essa obrigatoriedade não existe. Ela é porque há muitas pessoas que creem que na época do profeta e na época dos outros profetas, todos os outros profetas, as mulheres se cobriam completamente. E é como se fosse um sacrifício maior para Deus você se resguardar até o seu rosto. Então é da vontade da mulher fazer isso, usar o niqab. Conheço várias que passaram a usar depois de um tempo de casamento, porque elas quiseram assim, outras já usavam antes do casamento, outras largaram por causa da profissão. Conheço algumas que eram enfermeiras, estudaram com niqab e no final do curso elas acabaram por tirar, porque é mais prático até para trabalhar, não é? Embora eu vejo muitas enfermeiras trabalhando nos hospitais com o niqab. O niqab pode ser preto, pode ser várias outras cores. Pretos, normalmente cores básicas, não cores chamativas. Normalmente preto, marrom, azul escuro, verde escuro, o bordô, já vi um cremezinho também para meninas mais novas. Mas é assim, se a mãe da menina já vem com aquela ideia do niqab, às vezes ela já vai impor na filha também que elas vistam o niqab. Então, normalmente passa de gerações em gerações essa cultura do véu no rosto também. E é muito típico aqui no Egito, especialmente no interior e nos povoados. Quanto às estrangeiras, elas é como se fossem os cristãos aqui, eles vestem o que querem. Só que os cristãos no Egito, eu não vejo eles tão decotados, a não ser em festas de casamento elas usam, tomara que caia, usam roupas transparentes. Mas no dia a dia vestem short na praia, elas andam de camiseta, não vejo com roupas tão chamativas como às vezes eu vejo a mulher brasileira no Brasil. Claro, existe cultura e existe um outro nível de entendimento com a vestimenta. Então, os próprios cristãos, eles tentam se preservar um pouco e eles vestem já moderno, mas ainda assim eu vejo uma grande diferença entre o Brasil e aqui. De qualquer forma, já se vê eles de manga curta, já se vê eles andando bem à vontade. As estrangeiras que vierem aqui passear, o meu conselho é sempre esse, é assim, você não sabe o que você vai passar, então mais vale você vir com roupa confortável, com roupa larga, até porque fica mais bonito nas fotos perto dos museus e das pirâmides. Venham confortável, venham, sim, querem vir de manga curta, venham de manga curta se você estiver no verão, se você estiver em época de calor, mas não precisa também exagerar.
tentar não fazer-se chamar mais atenção do que o estrangeiro já chama. Até porque eles estão até acostumados a estrangeiro, mas eles dão risinhos, dão piropos, e eu nunca vi mais assédio do que esse. Até porque existe a lei que protege o estrangeiro, então existe um medo de que se tocar no estrangeiro e houver alguma reclamação para a polícia, a coisa vai ficar feia, né? Então, venham com roupas normais, tragam sempre véu, porque vocês quiserem visitar alguma mesquita, vocês vão precisar entrar às vezes de véu, ou pelo menos por respeito colocar o véu na cabeça, e roupas largas e que vocês não se sintam olhadas ou constrangidas de alguma forma, porque sempre você está numa cultura diferente. Agora, quanto ao assédio, isso aí é outra questão, que a gente pode até vir a falar em outras ocasiões. Eu não vejo muito aqui. O que eu vejo não passou até hoje, mesmo falando por mim, não passou de apupos, não passou de dizer, que linda, que eu ia com a minha cunhada, eu ia com mais moças do lado, então não sei nem para quem foi, mas é meninos novos e eles às vezes só dizem esse tipo de coisa. Ninguém vai te agarrar à força e botar você dentro de um carro, por exemplo. Se fizer isso, vai ser forca na certa. E a ocasião faz o ladrão. Já ensinava meu pai e meu avô. Então é assim que se faz. Você, em Roma, seja romano, né? Então, para você aproveitar mais ainda de uma cultura local, esteja um pouco resguardado de si mesmo, até você conhecer o local, até você ver quem são as pessoas que estão à sua volta. Porque eu não vejo aqui, nunca soube crimes de que eu fui assediada aqui ou ali, atrás da mesquita, atrás da pirâmide, ou não sei o que, me pegou. Você sabe que você está numa outra cultura, tenta ler, tenta se informar, porque os homens aqui, eles não estão acostumados que uma egípcia fique de risinhos para ele, ou que fale sorrindo muito, entende? É falar com certos modos que é para não dar a entender, eu só quero uma informação, eu não quero mais do que isso. Agora, se você começa com muitos risos e dando muita conversa, ele vai entender outra coisa e com certeza é muito fácil levar uma estrangeira para a cama, não é verdade? Então é por aí que as coisas vão. Sigam no canal, sigam no YouTube, sigam aqui o blog Viaje Comigo e vocês vão ficar atentos a cada vez mais informação que a gente vem trazendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação, Viaja Comigo. Muito obrigado mesmo e aqui fico ao seu dispor.